Olha só, eu quero convidar você nessa noite para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 32 ao 37. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí em Atos 4. E nós vamos conversar um pouco então a partir desse tema e desse texto, Atos 4, do verso 32 até o 37. Uma descrição que Lucas faz da igreja primitiva e de como a igreja de Jesus nos tempos apostólicos, ela se desenvolvia vitoriosamente, como ela andava, e Lucas nos diz isso aqui. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Preste atenção no que Lucas está dizendo aqui. Ele começa dizendo assim: da multidão dos que creram. Que tamanho tinha essa multidão dos que creram? Essa igreja de Jerusalém tinha que tamanho? E aí, para você já ir entendendo aqui o contexto, ela era uma mega igreja, aquilo que a gente chamaria hoje de uma mega igreja. O mesmo capítulo 4 aqui, do livro de Atos, nos diz que já passava essa igreja só de homens do sexo, pessoas do sexo masculino. A igreja já tinha mais de 5.000 membros. Você consegue imaginar isso? Nós estamos batendo aqui na IB uns 120 mais ou menos, né? Eles tinham, só de homens, 5.000, fora mulheres e crianças. Já imaginou o departamento infantil dessa igreja? Então nós estamos falando aqui de uma mega igreja. É isso que Lucas está descrevendo aqui. Nós temos aqui centenas e centenas e centenas de pessoas que creram. Essa igreja de Jerusalém era uma igreja muito grande. E ele diz aqui que essa igreja, esses irmãos, eles cheios do Espírito Santo, eles não consideravam exclusivamente seu aquilo que possuíam, mas eles consideravam que aquilo que é meu é também seu. Eu tenho um Ford Ka, amém, irmãos? Então, se você precisar do meu Ford Ka para ir no mercado, pode usar. Era assim que eles viviam, amém? Não era exclusivamente meu, mas eles compartilhavam todas as coisas. Você imagina, essa era a igreja de Jerusalém que ele está descrevendo aqui. Verso 33: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Verso 34: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, o que eles faziam, irmãos? Preste atenção. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Imagina, a gente não tem às vezes dimensão do que está acontecendo aqui. Isso daqui a pouco, mais para frente na mensagem, você vai entender a importância de destacar isso. Mas você consegue imaginar quanto dinheiro estava entrando nessa igreja? Nós estamos falando aqui, irmãos, se fosse hoje em dia, estaríamos falando aqui de milhões de reais. Uma mega igreja, onde muita gente vendia suas propriedades e pegava aquele recurso e colocava aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído conforme a necessidade dos irmãos. E aí se diz assim, que entre eles não haviam necessitados. Você consegue imaginar a movimentação disso tudo? Muito grande. Versos 36 e 37 agora. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos?
Deixa sua Bíblia aberta aí, essa é a leitura do texto. Olha só, irmãos, nas últimas mensagens que eu tenho conversado aqui com a igreja, nós temos falado sobre os nossos chamados em Cristo Jesus. Os chamados, as vocações ou as convocações que Jesus faz para todas as pessoas, especialmente para nós, os que cremos. Os chamados de Jesus para a sua igreja. E nós, nas últimas mensagens, só para relembrar, nós falamos especialmente que o Novo Testamento nos ensina que Jesus faz 3 grandes chamados para nós. O primeiro chamado para o arrependimento. O segundo chamado para segui-lo é o chamado para o discipulado. E o terceiro chamado é o chamado para servir Jesus, cooperar na obra de Deus. São 3 chamados que Jesus faz. O chamado para vir a Cristo, o chamado para seguir a Cristo e o chamado para servir a Cristo. E nós temos destacado nas mensagens esse último chamado, que é o chamado que Jesus faz para todos aqueles que vieram até Ele e que começaram agora, não só se converteram, entraram no reino, aceitaram Jesus, mas agora começaram a seguir Jesus, aceitaram o chamado para serem discípulos de Jesus. Para todos esses, Jesus também faz um chamado para que diz assim: vem e me serve. Eu conto com você para a obra do reino de Deus e eu estou convocando você para você cooperar na obra do reino. É o chamado para cada um de nós, com as nossas vidas, nossos talentos, nossos recursos, nós servirmos a Cristo, servindo na obra e na expansão da obra do reino de Deus. Hoje eu quero continuar conversando então sobre esse nosso chamado para servir Jesus, mas eu quero ver aqui algumas lições sobre o servir a Cristo baseados no exemplo desse homem chamado Barnabé, que nós lemos aqui no texto. Nesse texto que fala da igreja primitiva, Lucas nos introduz aqui no capítulo 4, no verso 36 e 37, que nós lemos, Lucas agora nos introduz esse personagem do Novo Testamento. É um homem chamado José, e ele tinha um apelido. O apelido dele era Barnabé, porque o texto, Lucas 4,36, diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, então ele recebeu um apelido dos apóstolos. O nome dele era qual? José. O apelido era qual? Barnabé, que significa filho da consolação, aquele que consola, aquele que encoraja. Algumas lições sobre servir a Cristo baseados no exemplo desse homem chamado José, apelidado de Barnabé. E uma coisa que a gente precisa destacar: Barnabé, ele foi um grande servo de Cristo na igreja do Novo Testamento. Ele foi um grande servo de Jesus nessa era chamada Era Apostólica. A dedicação dele e a fidelidade dele fez uma grande diferença, meus irmãos, na igreja neotestamentária. Só que tem um detalhe: Barnabé, ele não é um homem do palco. Barnabé fez uma imensa diferença, sendo um servo de Cristo no meio das pessoas. Ele era um servo, ele era um garçom de Jesus. E meus irmãos, Jesus nos chamou a todos nós para nós sermos garçons no seu reino. O que faz um garçom, irmãos? O garçom senta na mesa e come, fala primeiro eu, depois vocês. É assim que faz o garçom? O que faz um garçom? Ele serve os outros. Todos nós fomos chamados por Cristo Jesus para sermos garçons.
no seu reino. Servirmos as pessoas, servirmos uns aos outros. E Barnabé é um homem que tem assim, não dá para dimensionar o impacto que ele tem no reino de Deus, mas ele não é um homem que tem esse impacto falando na frente de multidões. Ele não é esse homem, e nós, quando lemos o livro de Atos, nós não temos nenhuma grande pregação de Barnabé registrada. Nós temos pregação de Estevão, nós temos os grandes milagres e sinais de Filipe, nós temos pregações dos apóstolos, nós temos pregações de Paulo. Barnabé não, porque ele é esse garçom que vai servindo o reino de Deus no meio da congregação, com seus dons, com seus talentos, com suas características, com sua dedicação, ele vai servindo. Só que esse servir, Barnabé, enquanto outros às vezes impactam multidões com suas pregações, Barnabé impacta pessoas. Não necessariamente multidões, mas pessoas. Só que a diferença que esse homem faz no Novo Testamento e na história da igreja, não aparecendo, é aquele irmão que fica na cozinha, sabe? O Barnabé é o irmão que fica na cozinha. Mas, meus irmãos, que diferença que ele faz? Porque ele se torna aquela pessoa que vai influenciar um homem chamado Paulo. Saulo de Tarso, já ouviram falar desse aí, não? Foi profundamente influenciado pelo amor, pelo ministério, pela ação de Barnabé. Um outro grande personagem, nós temos grande parte do Novo Testamento foi escrita por pessoas que foram influenciadas por Barnabé. Barnabé não escreveu um texto, dizem que o livro de Hebreus talvez seja dele, mas isso é pura especulação. Nós não temos um texto de Barnabé, mas ele influenciou as pessoas que escreveram grande parte do Novo Testamento. Paulo influenciou Lucas, e também ele foi um grande homem que fez toda a diferença na vida de um jovem chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. É pouco ou não? E quem é esse homem? Ele não é um homem que está nos holofotes, mas ele está servindo Jesus, e ele está fazendo toda a diferença. Que lições que nós podemos aprender desse grande servo de Jesus? E eu quero destacar só, se der tempo aqui, duas coisas, mas eu quero destacar uma essencial. Barnabé não ficava limitado a cargos e títulos para servir Jesus. Amém, irmãos? Anote isso. Barnabé não ficava limitado, ou ele não precisava de cargos e de títulos e posições para servir Jesus. Não precisava. Estou dizendo isso, sabe por quê? Porque semana que vem a gente tem eleição aqui na igreja, amém? E tem pessoas que vão ser eleitas para cargos de liderança e função de liderança. Mas nós temos aqui poucos ministérios, né? Alguns ministérios, mas eu não preciso ser eleito ou ficar limitado a um cargo para servir Jesus, amém, irmãos? Todos nós fomos chamados, e Barnabé nos ensina isso. Como eu posso servir Jesus sem cargo nenhum? Você crê nisso? Como eu posso fazer uma grande diferença no reino de Deus, não tendo sido eleito para nenhum cargo, nenhuma função? Barnabé não foi eleito, ele não era eleito para cargos e funções, mas ele causou uma grande diferença. Você, meu irmão, foi chamado para servir, e nós precisamos aprender com esse homem. Em primeiro lugar, veja que ele não ficava limitado. Por quê? Porque Barnabé não é um título, Barnabé é um apelido. Barnabé é um apelido.
Ele não tem título. O nome dele o texto que nós lemos fala que o nome dele era José, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé. Os apóstolos de Jesus deram um testemunho sobre esse irmão, que ele é Barnabé, ele é um consolador, ele é um encorajador. Então, Barnabé não é um título, não é um cargo, ele é apenas um apelido. E ele tem um título, mas o título no cristianismo e na igreja primitiva não servia para nada, o título que ele tinha. Qual era o título que ele tinha? Ele era um levita. Ele levitava, é isso? Não, levita da tribo de Levi, um homem ligado aos serviços no templo de Jerusalém. Então, o título que ele tinha na nova aliança não servia para nada. Ele era um levita. Agora, no reino de Deus, ele é José, filho da consolação. Ele não tem cargo, ele não tem título, mas ele serve a Deus ou não? Ele faz uma profunda diferença no reino de Deus ou não? Ele serve a igreja onde ele está, aquela mega igreja de Jerusalém. E ele está fazendo o que ali? Está sendo generoso, está contribuindo, está servindo. E os apóstolos, porque era uma época de perseguições, os apóstolos falam assim: eita, como é bom ter o José aqui, porque o José, ele encoraja as pessoas. Filho da consolação quer dizer isso. Ele é um encorajador, ele é um incentivador, ele é aquela pessoa que você chega cabisbaixo. Já aconteceu com você? Você chega cabisbaixo na igreja, deprimido, você fala assim: ai, acho que a vida não vai dar certo, não deu certo. Aí você encontra o Barnabé na porta, amém? Aí o Barnabé te dá um abraço, ele fala: irmão, que bom que você está aqui, a gente vai vencer junto, irmão. Ele é esse filho do encorajamento, Barnabé, fazendo toda a diferença. Você quer ver como ele não fica limitado a cargos e títulos? Olha que coisa curiosa, a gente lê o texto, ele é apresentado como recebendo testemunho dos apóstolos em Atos 4. Em Atos 6 acontece uma eleição na igreja. Pula lá para Atos 6 agora, Atos capítulo 6. Acontece uma eleição na igreja de Jerusalém, a igreja onde o Barnabé é membro. Acontece uma eleição ali. Lembra que eu falei, agora vem o contexto, é uma mega igreja com muito dinheiro no caixa, mas estava tendo problemas administrativos. Os apóstolos dizem assim: olha, não é certo a gente se dedicar a questões administrativas desse recurso, desse dinheiro, não é certo isso, porque nós fomos chamados para pregar a palavra e para oração. Então, igreja, os apóstolos dizem aqui em Atos 6, igreja, escolham 7 homens, e eles dão os critérios desses homens, cheios do Espírito, homens com uma reputação ilibada. Barnabé era cheio do Espírito? Era. Barnabé tinha uma reputação? Tinha. Os apóstolos falaram que ele era o filho da consolação. Ele tinha um bom testemunho dos apóstolos, e eles falam: escolham 7 homens, igreja, para que esses homens... E isso é muito importante, às vezes a gente não entende a dimensão da diaconia, porque para nós, diácono virou aqueles irmãos que distribuem a ceia, né? Então virou aquele grupo de irmãos que distribui ceia. Lá, os diáconos, eles eram essas pessoas da administração da igreja, Chiquinho, Paulo, essa turma toda aí. Pessoal da administração. Responsável agora por pegar aqueles milhões e administrar e fazer a distribuição justa dentro da igreja, daquela mega igreja. Dá trabalho ou não? O que vocês acham, irmãos? Deu para entender o tamanho do negócio? Era uma eleição importante ou não? Era uma eleição importante. Essa escolha aqui em Atos 6. Pergunto para você, Barnabé, que é apresentado em Atos 4, ele foi eleito pela igreja para algum cargo? Vamos ver?
Vamos ver a turma que foi eleita aqui. Atos 4, versos 5 e 6. O parecer dos apóstolos sobre essa eleição, então, agradou a todos. Então, Atos 6, 5 e 6, né? Isso. Agradou a todos. Então, olha quem eles elegeram. Quem aquela igreja escolheu no domingo que vem, né? Domingo que vem é dia de eleição. Amém, irmãos? Quem eles escolheram, então, para essa função administrativa muito séria, muito importante. Então, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, olha o Timão aí, né? Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Barnabé foi eleito? Teve eleição na igreja para um cargo importante, muito importante. Barnabé não foi eleito. Ele parou de servir? Não parou de servir. Pelo contrário, servia a Jesus mais intensamente. Porque o Barnabé, uma lição que Barnabé ensina para a gente, meus irmãos, é que eu não preciso ficar limitado a cargos e posições e títulos para servir a Jesus e servir a igreja de Jesus. Para servir a igreja de Jesus, meus irmãos, eu não preciso de títulos, eu preciso de amor. Para servir a igreja de Jesus, eu não preciso de cargos, eu preciso de misericórdia, de amor, de dedicação, de generosidade, como esse homem tinha muita generosidade. Para servir a igreja e servir a Jesus, eu preciso disso. Então, estou dizendo isso por quê? Porque a gente vai ter eleição domingo que vem, a comissão já trabalhou, pessoas, entendemos que dirigidas pelo Espírito Santo, vão ter esse aval da igreja para o próximo biênio. Mas e você que não está em nenhum cargo, você que não foi eleito para nada, você fala assim, não posso servir. É assim? Não. Porque todos nós fomos chamados para servir. E Barnabé é um exemplo de um homem que, encorajando pessoas, ele não prega para multidões, mas ele faz diferença na vida de irmãos, com o dom e com as características que ele tem. E isso vai impactando profundamente o reino de Deus. Meu irmão, a gente não sabe o que os pequenos grãos de mostarda que eu lanço no reino pela fé, as pequenas coisas que eu semeio com amor dentro da igreja e do reino de Deus. Você não tem ideia do que isso pode se transformar nas mãos de Deus e aonde isso pode chegar. Barnabé era esse homem que investia em pessoas. É ele que faz a conexão, o acolhimento agora daquele Saulo que se converteu, que antes perseguia a igreja, e agora ele quer ingressar na IB. Aí os irmãos da IB tudo desconfiado, falam assim, isso aí vai dar ruim, esse sujeito aqui não vai dar, não sei o que. É o Barnabé que faz o acolhimento, é o Barnabé que abraça Saulo. É o Barnabé que diz assim, olha, está aqui Saulo, está aqui os apóstolos, ele fez isso. O irmão Barnabé é o irmão das segundas chances, um homem misericordioso, e ele vai servindo Jesus assim, no meio da congregação. Tem títulos? Ele é apóstolo? Não. Ele tem cargos? Teve eleição, ele não foi eleito. Ele está fazendo diferença? Totalmente. E eu aprendo com esse homem que a gente não precisa. E há muitos anos atrás, lendo Atos, eu tive esse impacto com esse exemplo desse homem, irmãos. Eu não preciso de cargo para ser pastor. Eu sou pastor. E eu aprendi isso com Barnabé.
a IB fez uma eleição e me elegeu, amém? Foi lá há 5 anos atrás, junto com o Bolsonaro, foi no dia da eleição do Bolsonaro, verdade, irmãos, em 2018, outubro de 2018, na eleição, no dia que o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, eu fui eleito para ser pastor aqui da igreja. Não teve impeachment ainda, né? Então, mas fui eleito, né? Aí, fui eleito. Mas, irmãos, se eu não tivesse sido eleito, e digamos que eu estivesse fazendo tendas, porque eu estava naquela época fazendo tendas, eu estivesse trabalhando num trabalho secular, eu ia continuar sendo pastor ou não? Sim, porque eu sou pastor. E aonde eu estivesse, eu ia continuar ouvindo pessoas, orando por pessoas, ajudando pessoas, orientando pessoas, porque eu não preciso do cargo e do título para servir, e você também não, irmão. Para a gente servir, sabe o que tem que ter? A gente tem que ter disposição de dizer assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, me usa, Senhor. A gente precisa ter amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor pela necessidade. Eu não preciso. E aí o impacto, quando essas pessoas, esse espírito barnabético, né, vamos chamar assim, né, essa ação barnabética está na gente, o impacto disso é incomensurável. Vocês acham que o dia que Barnabé acolheu Saulo, ele tinha ideia de onde isso ia terminar? Que aquele jovem, aquele rapaz, que ele estava acolhendo agora, e estava encorajando, que aquele ali seria um dia um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo na igreja primitiva, e que levaria a revelação do Evangelho para dimensões que nem Pedro sonhava. Vocês conseguem imaginar? Por isso, irmãos, vamos servir a Jesus, amém? Vale a pena, irmão. Vale a pena quando a gente começa a ter essa atitude assim, o Senhor começa a agir, e a gente já tem visto isso acontecer, e como é bonito isso, e eu aprendo isso com esse homem. Barnabé, ele não ficava limitado a cargos e títulos para servir, e teve uma eleição. Ele não foi eleito para o cargo tão importante naquela mega igreja, mas ele estava servindo Jesus no meio do povo, sendo garçom do Evangelho para aquela igreja, abençoando a vida de muita gente. Eu acho isso maravilhoso. E uma segunda coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que com ele, assim, é que todo dom e toda cooperação são muito importantes na obra do reino de Deus. Quero dizer o seguinte, irmão: nunca desvalorize os seus dons, o seu chamado, a sua presença, a sua participação na vida da igreja. Nunca desvalorize. Porque como é que Barnabé estava causando impacto? Ele tinha, eu não sei nem se dá para chamar de dom, pastor Osvalnir, eu realmente não sei se é dom ou se é característica dele, mas ele tinha 3 características, diz aqui o Lucas nos diz aqui em Atos. Ele era encorajador, porque filho da consolação é isso, é o encorajador. Era uma palavra lá no mundo grego usada para os técnicos dos atletas. Os técnicos dos atletas. Quem é que aparece no palco e nos holofotes? É o atleta, amém, irmãos? Não é o técnico. Mas o técnico é importante ou não? E aí o técnico ficava assim pro atleta no mundo grego, falava assim: vai, mais 1 minuto, você vai conseguir, você vai se superar, você vai vencer. Esse é o encorajador, esse é o Barnabé, que fica encorajando, incentivando, dizendo: estamos juntos. E ele também diz, o Lucas diz que ele era um homem acolhedor, porque ele acolhe Paulo, depois ele acolhe João Marcos. Ele tinha essa característica de ser uma pessoa acolhedora e que ajuda aqueles irmãos que estão em crise,
um homem acolhedor e um homem cheio de alegria. Porque quando lá em Atos 11 ele é enviado para Antioquia, e diz lá que em Antioquia agora os gregos estavam se convertendo ao evangelho, quando Barnabé, diz Lucas, viu aquilo, ele sentiu muita alegria. Não foi pouca, não foi só uma risadinha, não. Ele sentiu, está lá o texto, muita alegria. Ele ficou muito alegre ao ver a graça de Deus sendo derramada sobre os gentios. Pega essas três coisas: encorajador, acolhedor e um homem alegre. Isso é dom ou é característica? Eu não sei nem dizer. Mas esse era Barnabé. E com essas coisas ele estava fazendo diferença no reino de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, eu não sei qual é o meu dom, eu não, né? A gente fica com essas coisas assim na cabeça, né? Ou eu não tenho muito com o que contribuir. Irmão, Barnabé contribuiu incentivando, Barnabé contribuiu dando abraço, acolhendo as pessoas, e Barnabé contribuiu com a alegria dele. Você pode fazer toda a diferença no reino com a tua alegria? Pode. O que eu quero dizer aqui é que Barnabé me ensina que a gente não pode desvalorizar nenhuma característica, nenhum dom, nenhuma riqueza que a gente tenha. Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo isso. Você já falou isso, ou você já ouviu alguém dizer? Vocês nunca falaram, né? Mas você já ouviu alguém dizer, falar assim, eu posso me distanciar ou não estar presente na igreja porque não vai fazer diferença. Você já pensou isso, ou já ouviu alguém falar isso? Eu não preciso estar envolvido assim. O meu não envolvimento, a minha não presença, não ter tanto compromisso assim, não vai fazer diferença. O pastor Danilo não pode faltar, amém? Se o pastor Danilo não faltar, não tem pregação. Mas se eu faltar, não vai fazer o quê? Não vai fazer diferença. É verdade, irmão? A vida de Barnabé me ensina que faz toda a diferença, sim. Sua presença, a sua disponibilidade, faz toda a diferença, porque Barnabé não é o homem que está no palco ali, Barnabé é o homem que está no meio e com a sua alegria está fazendo diferença. O seu encorajamento, o seu abraço está fazendo uma enorme diferença. E eu já disse muitas vezes isso aqui, mas eu repito, porque é bom para todos nós a repetição. Eu tenho sempre um exemplo na minha vida, de uma igreja que eu fui pastor, e eu já falei para vocês da Sidoca. Vocês lembram da Sidoca? Sidoca era uma irmã da igreja. Ela era semi-alfabetizada, não sabia nem ler direito. Mas a Sidoca, naquela igreja que eu pastoreei, ela foi uma das pessoas que mais impactou a vida da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabia fazer duas coisas muito boas: café e broa de milho. E aí, sabe o que ela fazia? Ela pediu assim: pastor, posso chegar mais cedo no domingo? Aí antes do culto, eu vou preparar um café e vou deixar umas broinhas ali, e aí os irmãos podem ter comunhão. Eu falei assim: Sidoca, aleluia, demorou. Vai e faz. E esse compromisso simples dela, meus irmãos, foi uma das coisas que mais impactou a vida da igreja, porque os irmãos iam chegando na igreja domingo de manhã, às vezes estavam meio cansados, meio corrido, meio não sei o quê. Aí sabe o que eles faziam? Eles iam no cafezinho da Sidoca, iam comer uma broinha e começavam a ter comunhão. E quantas vezes aquela rodinha de comunhão ao redor do café da Sidoca, o Espírito Santo usou para abençoar a vida da igreja. Irmão orando por irmão. Aí dois iam tomar um cafezinho e um falava assim: poxa, eu estou achando que você está meio triste hoje. E o outro falava assim: eu estou mesmo, essa semana não foi fácil. É mesmo, o que aconteceu? E aí os irmãos partilhavam no cafezinho. Irmãos, tenho certeza que a maioria dos sermões as pessoas nem lembram,
que eu preguei naquela igreja. Mas da Sidoca, todo mundo lembra. E do amor que ela tinha e do impacto que ela teve sobre a vida da igreja. A Sidoca era um Barnabé. A alegria, a disposição, a generosidade, isso causando um profundo impacto dentro de uma mega igreja. Barnabé não prega para multidões, Barnabé não faz sinais e maravilhas, mas Barnabé, com esse amor e essa generosidade dele, impactando irmãos, a vida de indivíduos, esse homem, com essas características, foi um dos homens que mais impactou a igreja do Novo Testamento. E você pode ter certeza que boa parte do que nós chamamos hoje de Novo Testamento não foi escrita uma palavra por Barnabé, mas ele está atrás dos principais escritores, com o serviço dele, com o amor dele, com o jeito dele ajudar. Ele está ali, atrás daqueles grandes homens, causando um profundo impacto, que nós somos abençoados até hoje pela vida dele. Irmãos, ele discipulou Saulo de Tarso. Você consegue imaginar o que é isso? Esse homem resgatou um jovem em crise chamado João Marcos, e nós temos o Evangelho de Marcos. Esse homem, com aquele jeito dele, amoroso, um homem bom, cheio de fé, cheio de misericórdia, um homem encorajador. Que impacto ele causou dentro do reino de Deus. E eu creio, meus irmãos, que ele é uma inspiração para nós, amém? Ele é uma inspiração para nós. Nunca, irmão, nunca mais, se você já fez isso, não faça nunca mais. Nunca mais desvalorize teu chamado, a tua presença. Nós não somos uma igreja chata, amém, irmãos? A gente não fica no pé, porque às vezes as pessoas estão cansadas, elas ficam em casa, está tudo bem, mas eu estou falando aqui para pessoas que estão se distanciando às vezes, porque tem esse pensamento que é um pensamento sutil e errado atrás, que diz assim: não vai fazer diferença eu não estar presente. Você já imaginou se Barnabé não tivesse acolhido Paulo? Você imaginou se esse homem não tivesse ali com a sua generosidade? Meu irmão, você faz diferença, amém? Você é importante no reino de Deus. Cada membro do corpo é muito importante. Então, vamos ter eleição. Pessoas vão ser eleitas para lideranças, mas a gente não precisa de cargo e nem de título para servir, amém? A gente precisa desse coração de Barnabé. E eu tenho visto isso aqui na igreja, irmãos. Eu tenho visto assim Barnabés e Barnaboas. Amém, irmãos? Barnabés e Barnaboas. Eu tenho visto gente generosa. Tenho visto gente disposta. E que maravilha que é isso. Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. E eu quero encorajar você. E hoje eu estou falando para você que eu sei que às vezes a gente fica desanimado, eu sei que às vezes a gente fica distante, eu sei que às vezes a gente vai murchando, mas eu quero falar para você, hoje é dia, se o Espírito Santo está chamando você, é dia de você renovar o seu compromisso e dizer: eu posso não ter um cargo, um título, mas eu sou um Barnabé. Eu faço diferença no reino. E meu irmão, se conecte. Porque pastor Danilo não pode faltar. Se o pastor Danilo se distanciar, a igreja... Não, irmãos, isso vale para cada um de nós. Você pode ter certeza, a igreja sofre se você se distancia. Porque o Espírito Santo quer usar você. Às vezes você não vai ter a dimensão do que um abraço teu para um irmão pode fazer. Você ouvir um irmão, mas vai fazer uma grande diferença e um grande impacto no reino de Deus. Amém, irmãos?
Então, vamos nos dar as mãos, nos encorajarmos e que Deus abençoe você e você possa ser esse Barnabé. Uma pessoa que encoraja, que com a sua alegria, sua fé, sua presença vai fazendo diferença dentro do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Os irmãos do louvor, vêm para cá. Aí no seu lugar, feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para Jesus e coloca a tua vida aí como um servo. Você foi chamado para servir. E aí no teu lugar diz assim: eis-me aqui, Jesus. E aí faça como Barnabé. Esteja aí. Deixa o Espírito Santo ir te usando. Esteja aí, presente, comprometido. E você vai ver como Deus faz coisas lindas e maravilhosas através de cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem nos chamado para servirmos ao Senhor. Nós que fomos chamados para a conversão, para o discipulado, somos também chamados para servir. E obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio de participarmos da grande obra de salvação que o Senhor está realizando hoje, agora, no mundo inteiro. Porque toda a terra, Senhor, ela está cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. E o Senhor nos dá esse privilégio de participarmos, nós que somos Barnabés. O Senhor nos dá esse privilégio de participarmos, Senhor, com nossas características, riquezas, dons. E o Senhor nos usa de modo maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Senhor. Quero pedir que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, despertando os corações, para que possamos entender que o meu compromisso faz diferença no teu corpo. Que jamais venhamos a desprezar, Senhor, nosso chamado, desprezar nossos dons, desprezar, Senhor, o modo simples como às vezes o Senhor deseja nos usar. Que jamais venhamos a dizer: não faz diferença eu estar ou não. Mas que possamos entender, cada um de nós, que quando o corpo está unido, a glória do Senhor se manifesta e coisas maravilhosas acontecem. Que cada um entenda, Senhor, a importância de ser um filho teu, um filho chamado para servir. A importância do menor grão de mostarda, a diferença que faz. O menor gesto, Senhor, a diferença que faz no teu reino. Desperta mais e mais a tua igreja. Nós, cheios de gratidão, Senhor, oramos, porque temos visto o Senhor se manifestar entre nós de tantas maneiras, e nós louvamos o teu nome. E se aprouver ao Senhor, continue, Senhor, usando a nossa igreja para a glória do Senhor. A nossa igreja, cada irmão como garçons que servem uns aos outros, servindo a Ti, e a glória do Senhor se manifestando aqui neste lugar, através de nós, não para a nossa glória, mas tudo para a glória do Senhor. Usa-nos, continua usando, Senhor. Queremos ser uma igreja viva que serve a Ti, e com esse coração desse nosso irmão que para nós é um exemplo, é um servo,
com esse coração de servo, Senhor, na presença do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que entrou nesse lugar. Abençoa. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.